Estudando o Nosso Lar. Autoria: Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 15. No outro dia, após as costumeiras tarefas no hospital, estávamos novamente reunidos para os estudos programados. Bem, explicou Domingas, ontem o nosso caro doutor Inácio disse que teceria mais algumas considerações sobre o parágrafo que destacamos. Sobre a questão da indumentária dos espíritos, frisou Manuel Roberto. A nossa própria Manuel, retifiquei, já arrancando sorrisos iniciais da plateia. Doutor, de quando em quando a gente esquece que está desencarnado. Como esquecíamos que estávamos encarnados. Um pequeno esquecimento, porém fundamental, para que nos perfilemos diante da verdade dos fatos. Creio ser este o tópico, não, doutor Inácio? Perguntou Domingas, passando a ler. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Justamente, concordei. Como também imaginávamos, o pessoal imagina que tudo neste outro lado da vida é criação da mente. Modesta, que de nosso primeiro painel quase não participara, inquiriu. Mas, afinal, o que não é criação da mente? Ora viva, Modesta, brinquei. Finalmente, a cor de sua voz. Achei que estivesse aborrecida com alguma coisa. Eu estava aprendendo, Inácio. Agora, como hoje o assunto é sobre roupa, se a Domingas deixar, falará mais, não é? Provoquei com alegria. Sobre a terra, Modesta foi direto ao tema. O que não é criação da mente? O pensamento está na base de toda a realização. Qualquer engenho é concebido pela capacidade humana de intuí-lo, certo? Singela peça de roupa é entretecida por fios tênues, a que a imaginação do estilista e a habilidade da costureira ou do alfaiate, posteriormente, dão a forma. Uma casa, um edifício, criação da mente humana, Manuel, frisou a companheira. A televisão, o computador, idem, Domingas. O universo é criação da mente divina. Nada existe fora dos domínios do pensamento. É que o pessoal lá embaixo acha que, neste outro lado, as coisas não têm consistência real, ou seja, não são constituídas de matéria. Lê do engano. Tudo é relativo. A matéria para nós aqui possui consistência real. O corpo espiritual, mesa, cadeira. Neste outro lado, não atravessamos paredes. Eis o ponto, exclamei. A turma encarnada precisa saber que nós, onde nos encontramos domiciliados, não atravessamos paredes. Atravessamos paredes lá, não aqui. O espírito encarnado, desde que em estado de desdobramento, pode sim atravessar paredes, elucidou Modesta. Muitas vezes, quando saía do corpo, eu as atravessava, como igualmente me sentia a volitar. Agora, neste outro lado, se quero passar de um cômodo a outro, tenho que abrir portas. Kardec chegou a mencionar o problema do vestuário dos espíritos? Perguntou Manuel Roberto. Recordo-me de ter lido algo em O Livro dos Médiuns, replicou Domingas. Ou terá sido noutra obra da codificação? Não, foi em O Livro dos Médiuns mesmo, Domingas. Esclareceu o Dr. Odilon no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Ali, no entanto, Kardec trata das criações temporárias de objetos, quando, por exemplo, um espírito deseja mais bem se identificar junto aos encarnados. Criações temporárias? Interrogou Manuel. Sim, quando o espírito deseja ser identificado por uma roupa que usava na terra, um chapéu, uma bengala ou uma tabaqueira, coisas assim. São fenômenos fugazes, semelhantes aos de materialização. O tema de nossos estudos, porém, é outro.
Estamos nos referindo aos objetos de uso mais ou menos permanente no mundo dos espíritos. Quais aqueles de que os encarnados se utilizam na Terra? Definiu Modesta. Interessante, aparteou Domingas. Eu me recordo de Chico, em conversa descontraída conosco, se referir às roupas de Meimei, aos broches e colares com os quais costumava aparecer a ele. Não eram adereços de ordem mental, eram criações reais, vestes e joias trabalhadas no mundo espiritual, como este lindo broche, Dona Modesta, que a senhora está usando. Ah, sim, este mandei fazer sob encomenda. Trata-se de um pequeno cisne talhado em material semelhante à madrepérola. Você gostou? Muito. Nunca fui de usar joias, se bem que nunca as tive, a não ser bijuterias que podem ser adquiridas em bancas de camelô. Domingas, é bom que eu diga a você que não tem nada a ver com vaidade e não estou, é claro, fazendo a minha própria defesa. Notem, chamei a atenção do público presente para o desdobramento do diálogo entre Modesta e Domingas. O natural aprofundamento do assunto, partindo de uma simples observação de André Luiz em seu livro. Da questão da indumentária em si, passamos à discussão de transcendência relevante, mais afeito às mulheres que aos homens, isto é, salvo uma ou outra exceção, e tudo por conta de um broche. Embora a discordância da plateia feminina, o público sorriu. Vamos lá, Modesta. Quer dizer que você não está fazendo a sua e a defesa das que estimam. Dos que estimam, Inácio. Apressou-me em retificar. Certo, se nunca nos atritamos pelo muito, quanto mais pelo pouco. Tem homem mais vaidoso do que mulher mesmo, disse olhando maliciosamente para o Manuel Roberto. Doutor, cuidar do corpo não é vaidade, respondeu o amigo à minha provocação. Está lá, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Manuel, você deve ser a reencarnação de um filósofo sofista. Só pode. O pessoal tornou a descontrair-se e continuei. Você ia dizendo, Modesta, que não é vaidade. Não, em minha opinião, absolutamente. Vaidade por vaidade, a que a pessoa às vezes acaba tendo por seus dotes naturais, é muito pior. A vaidade da inteligência, a vaidade da beleza, da maciez dos cabelos. Ih, os meus eram encrespados, exclamou Domingas. Davam-me um trabalhão para desenroscá-los. A vaidade de uma arcada dentária perfeita, esta eu perdi na ponta do boticão, foi a minha vez de dizer. Mas a culpa não cabe ao Odilon. Dona Modesta tem razão, meu caro, interveio o companheiro. A vaidade não é coisa do espírito e não é do corpo. Como de resto, todas as mazelas morais que infelizmente ainda nos caracterizam a imperfeição. Pior do que a vaidade de quem, por exemplo, ostenta um anel de brilhante é a de quem se considera mais brilhante que os outros. Conheci uma pessoa que tinha vaidade do timbre da própria voz. Coitado, com certeza, se já não aconteceu, irá renascer mudo ou com uma voz igual à minha, mais rouquenha impossível. Deus ama a perfeição da forma. Deus ama a beleza. Nada é mais belo do que a vida. A natureza é a face da perfeição divina. O que não é belo é porque ainda não se integrou em Deus. A fealdade está em nossa maneira estrábica de contemplar a criação. Todas as coisas são potencialmente belas. Estávamos embevecidos com as palavras de Odilon, que prosseguia. A única descrição histórica que possuímos da figura física de Jesus é de autoria de Emmanuel, quando então senador Públio Lentulus, em carta que escreveu a Tibério César. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo.
Tem os cabelos da cor da amêndoa, bem madura, distendidos até as orelhas, das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha, separando os cabelos na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre, com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. E enfatizou: e o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. Depois do silêncio que pairou no recinto, exclamei: embora do ponto de vista místico, Jesus Cristo tenha na face os traços fisionômicos dos homens de todas as raças, não podemos negar que ele foi a face mais perfeita com que Deus se apresentou aos homens na terra. Ele foi a face do Pai revelada a seus filhos. E procurando quebrar o silêncio que se prolongava, comentei: vocês estão vendo como a gente vai longe quando se dispõe a estudar qualquer tema da vida à luz da doutrina, que é a fé raciocinada? Capítulo 16. Voltando a falar sobre a vaidade ligada ao uso de joias, argumentou Domingas, recordo-me de que certa vez uma senhora que se havia tornado espírita lamentava junto a Chico o capricho do esposo, empresário abastado em São Paulo, que fazia questão de vê-la usando os anéis, colares e braceletes com que sempre a presenteava. Principalmente quando se dispunha a acompanhar o médium à periferia, nas reuniões do sábado à tarde, à sombra do abacateiro, ela se conservava muito constrangida. Minha filha, disse-lhe o Chico, faça a vontade de seu marido. Não se esqueça de que muita gente que trabalha no garimpo sobrevive à custa da venda de pedras preciosas. Tudo é de Deus. Quantos ourives e joalheiros não sustentam as suas famílias com o trabalho que realizam, comercializando o ouro, o diamante e a esmeralda? Sem dúvida, concordei de imediato. Mas, a fim de não perdermos o foco, tornemos a falar sobre a indumentária dos espíritos. Odilon, você havia citado o livro dos médiuns. Sim, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, Kardec escreveu: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, de roupagens ou mesmo com as suas vestes comuns. As roupagens parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas perguntamos onde eles vão buscar suas vestimentas em tudo semelhante às que usavam quando vivos, com todos os acessórios de sua toilette. Com todos os acessórios de sua toilette, enfatizou Modesta. Que coisa de mau gosto! Se todos os espíritos apenas trajassem túnicas da mesma tonalidade, como aqueles longos roupões que eram confeccionados com tecido americano cru,
Não nos esqueçamos, observei, de que neste sentido, ou seja, do guarda-roupa dos espíritos, as primeiras especulações estavam sendo feitas. Em tempo algum, a literatura espiritualista cogitara a respeito do assunto aparentemente sem importância. Aparentemente, doutor, frisou Odilon, porque a questão do vestuário dos espíritos no além é de máxima importância para que o homem possa atinar com os detalhes de sua própria sobrevivência. No livro Nosso Lar, aduzi, no capítulo referente ao bônus hora, André Luiz deixa claro aos que dele efetuam uma leitura mais cuidadosa. Em Nosso Lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Outro assunto interessante é o da alimentação dos espíritos, não é, doutor? Sim, mas deixemo-lo para outra ocasião, Domingas. Seria muita coisa para abordarmos ao mesmo tempo. Por enquanto, nos detenhamos no problema alusivo à indumentária dos mortos. O público se manifestou sorridente. Páginas adiante, Inácio, creio que no capítulo 26 da obra, há mais uma citação de relevo, disse Modesta, localizando o parágrafo que passou a ler. Temos aqui as grandes fábricas de Nosso Lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos, em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Ótimo, exclamei. Permitam-me um comentário paralelo. À época em que Nosso Lar foi psicografado, em 1943, a cidade contava 1 milhão de habitantes. Hoje, principalmente após a chegada em massa dos espíritas, se transformou numa megalópole. Mas cerca de 10% da população se ocupavam nas fábricas dela. Doutor, perguntou Manuel Roberto, quer dizer que após a chegada em massa dos espíritas? Nosso lar literalmente explodiu, respondi. Não é mais um bom lugar para se viver. Doutor, conteve-me Odilon. A turma tem que entender que estou brincando, Odilon, retruquei. Podem dar aí um desconto de 5% no que disse. É o abatimento que faço. O instrutor, desistindo de mim, meneou a cabeça. Mas é ou não é? Indaguei. Depois que André Luiz revelou a existência de Nosso Lar, quase todo espírita que desencarna quer ir para lá, como se ela fosse a única cidade existente no além. Que falta de imaginação, vocês não acham? Ora, o planeta inteiro hoje está rodeado por cidades, povoados, vilas e chácaras em seu espaço geográfico espiritual, abrigando uma população desencarnada que é de 3 a 4 vezes a população encarnada. É gente que não acaba mais. Se de fato não acontecer um êxodo, estaremos perdidos. Eu não me importo de ir junto, não. Já estou até com as malas prontas. Como diz um amigo, serei ração de dinossauro em algum mundo primitivo. Doutor, chamou-me Domingas, consultando o relógio. A questão da indumentária. Ah, sim. André Luiz ficou nas regiões inferiores do umbral durante quase 9 anos. Pergunto a vocês, parodiando a letra de antiga canção. Com que roupa? A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Será que ele ficou praticamente 9 anos sem mudar de roupa? O que me dizem? Como ninguém se manifestou, falei. Com certeza, ele se via com a sua melhor roupa no além. O costume que as pessoas têm de vestir o defunto com a melhor roupa não é destituído de fundamento, não. Muitos aparecem neste outro lado de paletó e gravata. Depois é que vão sendo despidos pela realidade. Perdem a aparente compostura. Fiz ligeira pausa e prossegui. Roupa alguma dura 9 anos no corpo de alguém. Se durar, não há quem chegue perto, concordam?
André Luiz, que deve ter sido muito bem enterrado, fez a sua aparição deste outro lado, vestido a caráter, com o duplo das roupas com que lhe cobriram a nudez cadavérica. Aos poucos, no entanto, as suas vestes apodreceram, sim, porque a situação dele, quando é resgatado por Clarencio, é a de um esmoler. Nem casa tinha para morar. Todos acompanhavam as minhas reflexões em silêncio. Como foi a chegada de vocês ao lado de cá? Perguntei. Encontraram um guarda-roupa à disposição? Com a maioria, isso não ocorre. Vamos por analogia. Quase todo espírito que renasce da terra ganha de presente um enxoval. Fraldas, coeiros, paganzinhas, mantas. Não é assim? Muitos, porém, são enrolados num cobertor, sapeca negrinho. Antigamente, menino andava descalço, e calça e camisa eram feitas com pano de saco de açúcar, que as nossas mães suavam para alvejar. Uma camisa melhor custava uma fortuna. A gente vestia as roupas usadas que iam passando de irmão para irmão, de primo para primo. Eu só tinha uma calça e 2 camisas, comentou Manuel Roberto. Ah, um par de meias, que lavava toda noite. Pois é, ainda hoje nas ruas das cidades, muitos andam esfarrapados. E contei, conheci um pedinte que usou durante exatos 2 anos a camisa que lhe dei. Ela chegava a grudar em sua pele. A calça só não se rompera na região que cobre as partes pudendas. 2 anos. André Luiz ficou quase 9 anos no umbral, e eu insisto, com que roupa? Ele deve ter ganhado de alguém, não? Correto, Domingas. Ganhou ou achou? Não ele, mas alguns certamente chegam, inclusive, a surrupiar. Exato. Odilon, perguntei ao amigo, o que você tem a dizer? Nada, eu estava aqui pensando, doutor. Pensando? Sem ter o mérito de André Luiz, tivemos ao deixar o corpo maior regalia. André foi um escolhido, predestinado, exclamei. Não temos como sondar os desígnios divinos. Se ele ficou quase 9 anos no chamado umbral grosso, a rigor era para que eu tivesse ficado, no mínimo, 40 anos, falou Domingas. E eu, então, emendou Manuel Roberto. Ah, você, Manuel, no mínimo 100 anos, gracejei. Olhe, doutor, em sua companhia eu ficaria até 200. Todavia, sem o senhor, nem um só dia. Não está mesmo me saindo um filósofo sofista este rapaz? Você deve ter sido a reencarnação de Protágoras ou Górgias. Vocês, como sempre, 2 meninos traquinas, disse Modesta com carinho. A desencarnação não fez com que o Manuel deixasse de ser Manuel, e nem que o Inácio deixasse de ser Inácio. Espírito é gente, é pessoa. Não estamos aqui falando em roupa, alimentação e tudo mais? A rigor, interroguei, o que muda? A paisagem, doutor, respondeu Domingas. Para muitos, nem a paisagem muda, minha cara, sentenciei. Brincadeiras à parte, não fosse o conhecimento espírita, talvez nada tivesse mudado para nós. A não ser para pior, como aconteceu a André Luiz. Para ele, no entanto, a piora antecedeu significativa melhora. A sua permanência nas dimensões inferiores do plano espiritual foi a sua abençoada estrada de Damasco. André era um diamante que o limo das convenções humanas havia tisnado temporariamente. Quem nos dera ser ele? Realmente. Para a grande maioria, o fenômeno da desencarnação é como alguém que, entrando pela porta da frente de uma casa, sai pela porta dos fundos, indo parar no quintal. O conhecimento do Espiritismo faz com que, entrando pela porta dos fundos, saiamos pela porta da frente desta mesma casa, deparando-nos com a beleza do jardim em manhã banhada de sol.
Capítulo 17. As nossas reuniões de estudo sobre alguns aspectos da vida espiritual, com base na obra Nosso Lar, estavam sendo bastante proveitosas, inclusive para nós, que tomávamos consciência cada vez maior das realidades que muitos, mesmo além da morte, continuavam ignorando. No intervalo de um desses nossos encontros, entrei em animada conversação com Odilon, abordando o assunto da mediunidade. Odilon, perguntei, como você avalia o trabalho mediúnico que temos procurado desempenhar? Alguma ressalva a ser feita? Não, doutor. De minha parte, não. Tudo vai seguindo conforme esperado. É claro que poderíamos render bem mais, caso as circunstâncias nos favorecessem. A quais circunstâncias você se refere? As que principalmente dependem de nós. Não estou fazendo nenhuma alusão à natural oposição às novas ideias. Se médium e espírito melhor se ajustassem psiquicamente, o rendimento seria outro. Nós aqui com as nossas lutas e os médiuns lá com as lutas que lhes são pertinentes. O pessoal imagina que o transe mediúnico seja algo inteiramente mecânico. Antes fosse, mas não é. Espírito e médium carecem de se entrosar. Na verdade, dependemos do médium mais até do que ele depende de nós. Sim, porque efetuamos o chamado porém. Se o médium não se revela apto para proceder ao atendimento, o telefone, como dizia Chico, fica tocando inutilmente. Doutor, perguntou Odilon, como acontece o fenômeno entre o senhor e o médium? Está aí uma pergunta que de fato eu vou gostar de responder. Você sabe, não há dois médiuns absolutamente iguais, mesmo quando portadores de faculdades semelhantes. Sim, cada qual com suas características e, por que não dizer, com seu grau de sensibilidade, como não há dois espíritos que na transmissão de seu pensamento ao medianeiro sejam idênticos. O que o senhor está dizendo é de suma importância para a melhor compreensão da mediunidade em cada um. Tem médium, doutor, que nem ele próprio atina com o fenômeno da receptividade do pensamento que lhe chega do espírito comunicante. Por favor, exemplifique, solicitei. A maioria dos médiuns que supõe psicografar não psicografa. Ouve-nos o pensamento. Não sabe que é clareaudiente. Muitos são intuitivos. Exatamente. O que convém ressaltar não lhes invalida a condição mediúnica em termos de confiabilidade. Desde é claro que eles mesmos não descreiam de sua capacidade. Sem dúvida. Comigo, Odilon, e o médium de que presentemente me valho, funciona assim. É como se eu e ele estivéssemos numa sala conversando. A mediunidade como uma sala de estar. Com toda naturalidade. Trocamos ideias, efetuamos ponderações, discutimos a conveniência ou não desta ou daquela abordagem. A rigor, a menos que esteja subjugado, o médium não filtra aquilo com que não concorda. Nem que seja em nível inconsciente, ele há de concordar, observou com precisão o companheiro. Aliás, a denominação médium inconsciente não corresponde à realidade do que acontece durante o fenômeno. No médium dito inconsciente, o grau de lucidez mediúnica é sempre relativo e nunca absolutamente nulo. Em médium algum, o grau de lucidez é absolutamente nulo. E o que me diz de Chico Xavier? Chico foi o protótipo do médium do futuro na Terra. Como seria, por exemplo, o seu relacionamento com Emmanuel? Questionei. Emmanuel estava com ele e ele estava com Emmanuel, em perfeita parceria. Perfeita tanto quanto possível, ressalvei. Digamos,
parceria ideal. Sempre teria sido assim, Odilon? No princípio, não. Havia mais Emmanuel do que Chico. Com o tempo, porém, as ações entre os dois se equilibraram. Então, a mediunidade em Chico foge aos padrões estabelecidos? Em todo médium doutor, a mediunidade foge aos padrões estabelecidos. Encontramos em O Livro dos Médiuns orientações de caráter geral. Toda faculdade mediúnica está sujeita à evolução. As percepções, sejam de natureza física ou psíquica, igualmente evoluem. Como? Indaguei interessado. Os sentidos se aprimoram e, com o seu aprimoramento, o modus operandi da mediunidade vai se diversificando. Já não estamos no tempo das mesas girantes. Chico psicografava a lápis, passou a psicografar a caneta. E hoje, provavelmente, escreveria ao computador. E a questão do médium sentir dormência no braço, respiração ofegante, sintomas arcaicos e superados. A tendência da mediunidade é diminuir sintomas exteriores, acentuando os interiores. Então você acha que a mediunidade esteja passando por um processo de refinamento? As evidências assim o dizem. O senhor dita ao médium palavra por palavra do que pretende transmitir? Não. Conduz o braço dele sobre o teclado do computador? Também não. O fenômeno ocorre em nível de pensamento. Depois da pausa que se fez natural, perguntei: Odilon, e as técnicas preconizadas para desenvolvimento mediúnico? Elas ainda são válidas? O senhor se recorda de alguma vez Chico ter ensinado a alguém como desenvolver mediunidade? Não, nunca. Alguma vez orientou esta ou aquela reunião específica para desenvolvimento da mediunidade? Não, ao que eu saiba. Em geral, o que recomendava aos que o procuravam, com sinais de mediunidade. Devem ter sido milhares. Que estudassem e trabalhassem, apenas isto, estudo e trabalho, e não ficassem inventando modas. O senhor conhece alguma reunião de desenvolvimento mediúnico que verdadeiramente tenha dado resultado? Não, não conheço. E às vezes tal reunião até subtrairia o médium a sua capacidade de trabalho na casa espírita, porque participa de uma reunião de desenvolvimento muito candidato a médium, se sente desobrigado de outras atividades que lhe seriam mais produtivas, justamente para o que almeja, o desabrochar de suas possibilidades psíquicas. Hoje há muita teoria e pouca ação. Uma teoria que, infelizmente, não converge para a ação, pontificou o instrutor. O que está faltando, Odilon, é espiritismo praticado. Não estou me referindo ao espiritismo prático, mas sim ao vivenciado. E vivenciado, doutor, no cotidiano, no lar, no ambiente de trabalho profissional, na casa espírita. E na casa espírita, acentuei, de uns para com os outros. Os nossos companheiros andam muito divididos. O personalismo vem anulando muita gente promissora. A vaidade vem mexendo com a cabeça de muitos médiuns e dirigentes. A política de bastidores, coisa que não existia na doutrina, está dando oportunidade a nefastas influências no movimento. Observando que Manuel Roberto se aproximava a braços apertados, considerei incisivo. Basta de espiritismo prático. O momento é de espiritismo praticado. Perdoe-me a intromissão, falou o amigo, que portava uma mensagem dirigida a Odilon e a mim. Este comunicado da Fundação Emmanuel acaba de chegar. Da Fundação Emmanuel? Disse, trocando significativo olhar com Odilon, a quem de imediato passei a correspondência para que fosse ele o primeiro a se inteirar do seu conteúdo. Trata-se, esclareceu, de um comunicado de Ferdinando que nos convoca para uma reunião em caráter emergencial a ser realizada amanhã.
Reunião em caráter emergencial na fundação? Murmurei. Creio que já desconfio que seja. Presinto hora de suma gravidade para o nosso movimento. Manuel adiantou-se Odilon, deixando-me a cismar. Por favor, confirme a nossa presença. Eu e o Dr. Inácio lá estaremos. Capítulo 18. Valendo-nos da capacidade de volitar no outro dia, logo de manhã estávamos na fundação, sendo recebidos, eu e Odilon, pela gentileza de Ferdinando. Como vão passando? Saudou-nos com alegria assim que nos viu. Tudo bem, e você, como vai? Perguntei, retribuindo. Na abençoada rotina de sempre. Trabalho e mais trabalho. Verdadeiramente, comentou Odilon, o trabalho é o nosso pão de cada dia, mormente, quando nos dispomos a servir ao Senhor. Por favor, sigam-me, solicitou Ferdinando, conduzindo-nos à sala reservada. Acomodamo-nos e ele passou a explicar. Pedi que viessem porque sei da tarefa que ambos vêm desenvolvendo junto aos nossos irmãos encarnados. Vocês são amigos de nossa extrema confiança. Recebemos, dias atrás, de nossos maiores, um comunicado para que procurássemos nos entender e alertar todos os tarefeiros que, operando nas regiões da crosta, têm sido fiéis ao propósito de servir desinteressadamente a doutrina que abraçamos. Temos feito o possível, redargui. O assunto é grave, enfatizou Ferdinando. Conforme pressentíamos, há mesmo um movimento subreptício para que as obras mediúnicas de Chico Xavier sejam retiradas de foco. Que absurdo, exclamei, e partindo de alguns próprios adeptos, que aparentemente se empenham em sua difusão. Isto é o pior, lobos em pele de ovelhas. Com certeza, estão agindo sobre o fascínio das trevas, doutor, elucidou Odilon. Não creio que ajam de maneira consciente. A maioria não, doutor Odilon, observou Ferdinando com sensatez. Acredito que nenhum deles, tornou o instrutor. A perturbação possui sutilezas que estamos longe de avaliar. Como o nosso doutor Inácio costuma dizer, a imperfeição espiritual é uma doença. De fato é, comentei, e por este prisma você tem razão. Inteligência e perspicácia nem sempre traduzem equilíbrio. Motivações à parte, ponderou Ferdinando, o certo é que necessitamos intensificar esforços no sentido de preservar a obra do grande medianeiro, que para nós é o complemento natural da codificação. Sem dúvida, concordou Odilon, eles não estão agindo por si mesmos, continuou o diretor da fundação. Há pesados interesses em jogo. O objetivo central é o de não consentir a emancipação mental do homem encarnado. Vocês não ignoram que os adversários da luz tentaram de todas as maneiras impedir que a codificação surgisse a lume. A luta de Kardec foi titânica. Sinceramente, não sei como ele conseguiu levar a cabo sua missão. O plano espiritual superior conseguiu mantê-lo no anonimato, até a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Mas, desde então, as suas lutas se acirraram. Durante 12 anos, até a data de sua desencarnação, ocorrida em 1869, o codificador faceou todo tipo de dificuldade. Tentaram comprometê-lo de todas as maneiras, sendo que o objetivo, observou Odilon, sem dúvida era o comprometimento moral da obra. O mesmo tentou-se fazer com Chico Xavier, aparteou Ferdinando, apenas com a diferença de que o médium de Pedro Leopoldo sustentou luta mais intensa, que durou de 1932, data da publicação do Parnaso de Além-Túmulo, até 2002, quando desencarnou. Foram 70 anos de testemunho cotidiano.
Agora que ele desencarnou, não é? Exatamente, doutor. Agora que são passados pouco mais de 5 anos de sua desencarnação, os opositores encarnados e desencarnados da doutrina estão mostrando as garras. Antes, a força moral de Chico os inibia. Vejamos o que aconteceu ao Espiritismo no berço da própria codificação após Kardec ter deixado o corpo. A Guerra Franco-Prussiana, que eclodiu em 1870, um ano depois da desencarnação de Kardec, foi uma manobra das trevas para coibir o crescimento da doutrina. O que em parte se conseguiu, não é, Odilon? Aditei as palavras do companheiro que se manifestara. Sem dúvida. O pretexto, como sempre, era político, mas o que se pretendia era o cerceamento da fé religiosa. A guerra do mal, em essência, é uma guerra contra a ideia de Deus. Os nossos maiores, considerou Ferdinando, obedecendo aos ditames do Senhor, conseguiram transferir a doutrina do cenário de tantos conflitos na Europa, localizando-a no Brasil, à distância dos embates que, infelizmente, estão longe de terminar naquelas plagas. O Brasil, pelo menos por enquanto, permanece indene à sandice dos povos considerados mais civilizados do planeta. Se bem que, conforme não ignoramos, muitos caudilhos reencarnados vêm se erigindo em perigosa ameaça à paz que reina ao redor de suas fronteiras. Mas, pelo menos, doutor, retrucou Ferdinando, uma guerra lá, por absoluta ausência de poderio bélico, não promoveria tantos estragos. Ao contrário, na Europa... Esperamos que sim, frisei. Aliás, Chico nos dizia que, caso ocorresse um confronto de destruição em massa na Europa, envolvendo a América do Norte e os países árabes, e os asiáticos também, emendou Odilon, os remanescentes fugiriam para o Brasil, ocupando principalmente a Amazônia. Eu também me recordo, doutor, desta fala dele, concordou o instrutor acrescentando. Ainda disse que neste exato momento, acolhendo-os como irmãos, é que a doutrina espírita então seria apresentada aos fugitivos. Eis o Brasil, assumindo a sua condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Daí a importância de o Espiritismo ser preservado em sua integridade doutrinária, emendou Ferdinando. No Espiritismo, os povos necessitam de encontrar Jesus Cristo. E a obra mediúnica de Chico, isto é inegável, é toda voltada para o Evangelho. Por isto mesmo é tão combatida, doutor, ponderou Odilon. Se o Espiritismo, para florescer na Europa, teve que se desenvolver mais em seu aspecto científico, no Brasil é que ele deve se revelar na condição de consolador prometido. Cabe ao Espiritismo, conforme aplicado e vivenciado no Brasil, oferecer Jesus ao mundo. É isto mesmo, possuindo como nós esta antevisão no que diz respeito à função precípua do cristianismo redivivo, as trevas, com o intuito de desfigurá-lo, se mobilizam. Será uma época de grande confusão no movimento e, portanto, há necessidade de maior vigilância, exclamei. O propósito não é o espírito em si, não é o médium, mas sim o que ele representa. O propósito é o que Jesus representa, resumiu Odilon. Exato. A proposta de renovação moral do homem, o que vem sendo marginalizado pelo próprio homem ao longo das vidas que se sucedem. E Chico Xavier? Chico, elucidou Ferdinando, é o alvo preferencial. A sua vida, a sua obra. Vejam as polêmicas que a sua tarefa vem suscitando. Ele vem, inclusive, sofrendo agressões morais, ataques em todos os flancos, internando reduzi-lo
à condição de médium comum, subtraindo-lhe a condição de missionário da terceira revelação, que renasceu comprometido com a tarefa de complementação do Pentateuco, que é de sua coautoria, reafirmei. Pretendem nivelar a sua obra a de tantos outros que se veem cumprindo com o dever que lhes cabe como coadjuvantes. Estão longe de desempenhar o papel principal. Não estamos, observou Odilon com propriedade, desmerecendo o trabalho de ninguém, pois todo empenho em favor da causa que nos é comum é de significativa importância no campo da difusão de nossos princípios. Absolutamente, desconsiderar o esforço, por menor que seja, de qualquer um de nossos irmãos de ideal seria ignorar o valor do operário humilde na edificação do mais alto edifício. Os continentes se formam a partir do trabalho anônimo dos corais e extensas faixas de terra se fertilizam pela ação dos vermes que as revolvem. À pausa que se fez natural, Ferdinando elucidou. A questão sobre a qual conversamos torna-se mais grave, porém, porque com raras exceções vem sendo fomentada pelos que ocupam cargos de liderança no movimento. Tirar Chico Xavier do foco das atenções dos espíritas e do povo em geral? Jamais o conseguirão. Chico está no coração da maioria, que nele e em sua obra pressente algo do próprio Cristo na Terra. Enfatizei com certa indignação. Capítulo 19. Correto, doutor, endossou Ferdinando o que eu acabara de dizer. Eu também creio que as trevas nunca lograrão o intento de empanar o brilho da tarefa que Chico cumpriu de maneira exemplar. Não obstante, e espero que o senhor concorde comigo neste ponto, poderão lançar a cisânia entre os companheiros menos sensatos e prudentes, obstaculizando o avanço da doutrina, como almejamos, ou seja, sem qualquer dissociação de seu aspecto ético-religioso, o único que pode induzir o homem a renovar-se para sempre. Concordo inteiramente com a ressalva, observei, e precisamos mesmo trabalhar pela unidade doutrinária sem que, por exemplo, o seu caráter científico sobrepuje o religioso e vice-versa. Todavia, interveio Odilon, precisamos deixar claro que a verdade sem o amor, em qualquer tempo, será objeto de dissensão entre os homens, que haverão de se conflitar pela sua primazia. E mais, sem o amor, a civilização corre sério risco de esfacelar-se, acrescentei. Se me permitem, gostaria de destacar uma questão de O Livro dos Espíritos. À vontade, doutor, respondeu o confrade que nos recepcionava. Trata-se da pergunta 689. Os homens de hoje são uma nova criação, ou os descendentes, aperfeiçoados dos seres primitivos. Os espíritos responderam: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O planeta, sem dúvida, já abrigou diversas civilizações. A atual, que é a nossa, um dia também cederá lugar à civilização mais avançada. Formada, no entanto, pelos mesmos espíritos, elucidou Odilon, dentre os que, evidentemente, não forem expurgados. Espíritos que, além de terem se reciclado noutras moradas da casa do Pai, reencarnarão com novos propósitos,
dispostos a fazer da Terra um mundo melhor. O tão sonhado mundo de regeneração, o qual, pelo que deduzimos, poderá ou não se realizar a partir da civilização atual. Não é, Ferdinando? Tenhamos confiança, doutor, exortou Odilon. Sim, mas não estou dizendo nenhum absurdo. O mundo de regeneração poderá vir com outra civilização, que descenda da que constituímos. Os espíritos, na resposta a Kardec, foram claros. Assim, a raça humana atual terá também o seu período de decrescimento e extinção. O mundo primitivo não se extinguiu, dando lugar ao orbe de provas e expiações? Querendo, talvez, retomar o assunto que nos levara à fundação, Odilon perguntou a Ferdinando. De prático e objetivo, o que a Fundação vem fazendo para que as obras da lavra mediúnica de Chico Xavier não sejam retiradas de foco? Temos, através de companheiros espirituais diversos, ligados ao nosso modo de pensar, incentivado o seu estudo nas casas espíritas e a sua mais ampla divulgação, para que, neste sentido, não perdure o hiato que ocorreu com a desencarnação de Chico. Hiato, diga-se de passagem, que, formando uma espécie de vácuo, deu ensejo a candidatos à sua pretensa sucessão. Os candidatos aos quais se refere não são necessariamente pessoas, não é? Não, Odilon, você sabe que não, em que pese a absurda tentativa de um ou outro, apostando todas as fichas em que isto pudesse ocorrer. Felizmente, ou infelizmente, não sei, revelaram a sua incapacidade espiritual para tanto. Desculpe-me a franqueza, meu caro. Silenciei por momentos e prossegui. Os candidatos aos quais aludi igualmente se fazem representar por grupos que, hipotecando fidelidade a Kardec, desconsideram a obra de Chico Xavier. O senhor tocou num ponto fundamental, redarguiu Ferdinando, com o semblante preocupado. Tais blocos reacionários não enxergam que, sem evangelho, o espírito humano é candidato a repisar experiências negativas comprometedoras de seu futuro espiritual. Em maioria, são espíritos que trazem consigo o ranço religioso do passado. Interessante é que se opõem a um estado de coisas no campo da religião que eles mesmos auxiliaram a fomentar com a sua ortodoxia e intolerância. Saem de um extremo para outro, no pretérito, efetuando a defesa de suas posições hierárquicas na Igreja, fanatizavam-se ao Cristo. Agora, completei, querem imputar ao Senhor as responsabilidades por seus equívocos. Precisamos agir com a máxima cautela, prontificou Odilon. Somos todos irmãos e não devemos marginalizar a quem quer que seja. Tanto quanto possível, necessitamos fugir a todo e qualquer rótulo. Odilon, você é uma alma pura. Admiro cada vez mais. Ah, se todos fossem iguais a você, disse com sinceridade, recordando o refrão de famosa canção popular brasileira. Você, como sempre, está certo. O ideal seria caminharmos todos juntos. Impossível, porém. Hoje, infelizmente, considerou Ferdinando, pretextando lealdade a Kardec, os segmentos doutrinários se diversificam. Com inegável enfraquecimento do movimento, exclamei, porque os próprios irmãos de ideal ainda não aprenderam a discordar apenas das ideias. No movimento, frisei, está acontecendo uma coisa drástica. É proibido pensar. O senhor está com a razão, doutor, tornou o instrutor. Não podemos cercear a liberdade de expressão de quem quer que seja. Quem não concorda conosco merece o nosso respeito. Eu fico pensando, sabe, nas palavras que Jesus pronunciou na parábola dos lavradores maus.
Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. De fato, tal asserção do mestre dá o que pensar, redarguiu Ferdinando. Chico dizia que o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, era uma exortação do mundo espiritual aos brasileiros. Mera expectativa do alto, não é? Que poderá ou não se confirmar. Aliás, tal expectativa não é com referência apenas ao desempenho da doutrina no Brasil. O autor espiritual da mencionada obra fala em pátria do Evangelho e não em pátria do Espiritismo. Exatamente, doutor. Mas, voltando ao assunto que motivou esta nossa reunião, precisamos insistir com os companheiros que se afinam com a obra mediúnica que os espíritos escreveram através de Chico, para que não se descurem do exemplo, que é o mais poderoso dos argumentos. Que não esmoreçam na tarefa, que persistam no cumprimento do dever, enfim, que vivenciem o que pregam. Que continuem fazendo tremolar bem alto a bandeira da caridade. Eis aí, Odilon, algo que merece mais demoradas considerações, a tão controvertida questão da caridade. Articularam tal conspiração contra ela que hoje, infelizmente, a própria palavra se encontra em desgaste. Lamentavelmente, concordou o amigo, tem espírita combatendo a caridade, por incrível que pareça. Esquecem com tremenda facilidade que, graças a ela, é que o movimento se impôs, adquiriu credibilidade, conquistou a simpatia dos adeptos de outras crenças. A bem dizer, a virtude da caridade, ultimamente, vem sendo massacrada. Os blocos opositores que foram mencionados, responsáveis por vários movimentos paralelos dentro da doutrina, são contra a caridade, recordou Ferdinando. É uma de suas características. Incorporaram ao seu um discurso político de natureza socialista, para não dizer comunista. Os antigos batedores de panela que viviam clamando por justiça social nas ruas estão aí, corrompendo-se no poder. Doutor, é verdade, Odilon, o problema não está no regime político em si, mas no homem. Dirigindo-me a Ferdinando, comentei. Não sei se você já sabe, mas lá no hospital estamos estudando sistematicamente o livro Nosso Lar. A turma não estuda lá embaixo, a gente estuda aqui em cima. Curioso, não? No capítulo Organização de Serviços, Lísia diz a André que a época em que a obra foi escrita, 1943, o governador comemorara o aniversário de 114 anos da sua magnânima direção. Veja o sonho de todo ditador concretizado. 114 anos no poder. Ferdinando e Odilon sorriram e continuei. Antes, porém, Lísias esclarece, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Estaquei na citação e perguntei com certa indignação: o governador de nosso lar não se parece com os nossos políticos no mundo? Ah, e salvo os descontos de praxe, com os dirigentes espíritas também. Odilon meneou a cabeça e desta vez nada se animou a me dizer.